A Bíblia ela foi escrita nesse período de 1500 a 1600 anos, certo? E ela foi escrita também em 3 continentes. Ela foi escrita na Ásia, na Europa e na África. E a sobrenaturalidade dela é que nesse tempo não tinha telefone, não tinha fax, não tinha internet. Então esses autores bíblicos, eles quase não se comunicaram entre si. Ou seja, muitos nunca nem se viram, nunca se conheceram e viveram em períodos totalmente diferentes. Se você pegar os escritos de Moisés, né, e fizer uma comparação com o escrito do Novo Testamento, você vai ter aí distância de milênios de ano de um escrito para outro. Então, queridos, a Bíblia é um livro sobrenatural. Então, quem foi que guiou esses autores a escrever em partes diferentes, aonde a comunicação ela não existia como existe nos dias de hoje, que você pode se comunicar de forma online aqui e agora, tá? E tirar todas as dúvidas. E a Bíblia, quando ela foi juntada depois de 1500 anos, nesses 66 livros que nós falamos, e não há erros, certo? Então não há contradições. Há sim pontos difíceis de compreensão, porque nós temos uma mente finita tentando compreender a mente infinita de Deus, certo? Então o pecado afetou muito o nosso relacionamento com Deus, assim como também afetou o nosso entendimento, nossa racionalidade, de acordo com as coisas espirituais. Por isso que há uma divergência, razão versus fé, fé versus razão. Uns dizem que não pode ter razão junto com fé e fé nem com razão. Mas eu acho que a fé não existe sem razão e a razão não existe sem a fé, certo? Porque a nossa fé cristã, bíblica, teológica, ela é racional. É pela compreensão das escrituras, pela nossa racionalidade, é que nós compreendemos, né, os pontos escritos na Bíblia. Pela fé nós entendemos tudo de uma forma clara e objetiva. Então a Bíblia é extraordinária por isso. Foi escrito por mais ou menos 40 autores, e desses 40 autores você vai encontrar pescador, boiadeiros, agricultores, estadistas, reis, pessoas de diversos níveis culturais e sociais. E Deus usou esses homens como instrumentos para expressar sua vontade sobre as nossas. Então, a Bíblia é um livro fenomenal, ele é um livro sobrenatural e ele é um livro divino e ao mesmo tempo humano, porque a Bíblia ela foi inspirada por Deus, ou seja, Deus soprou e os autores humanos escreveram de acordo com suas personalidades aquilo que Deus queria revelar. É por isso que quando as pessoas estudam a Bíblia, você não encontra a característica de um único autor nos escritos sagrados, mas você consegue diferenciar o que quem escreveu, por exemplo, a epístola aos Romanos, que foi Paulo, e você consegue diferenciar quem escreveu o Evangelho, porque são características literais e Deus usou as personalidades de cada um para a composição dos escritos. Então a Bíblia ela é 100% divina e 100% humano. Ela é um livro humano e um livro divino, mas tendo seu autor, o Espírito Santo, que revelou como Deus queria que estivesse escrito. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós damos o crédito aos autores humanos, mas também a revelação ela vem de Deus. E como a própria Bíblia diz, que nenhum autor humano escreveu por livre, espontânea vontade, mas homens inspirados por Deus escreveram a Bíblia. Amém? E eu creio nessa verdade. Porque se Deus não tivesse direcionado esses homens ao longo de 1500 anos, um escreveu na Europa, outro na Ásia, outro na África, totalmente distantes um do outro, tanto no espaço, né, e tempo, na geografia. Então, como é que esses homens iriam
conduzir uns escritos tão perfeitos, tão harmônicos quanto são. Quando você lê os 66 livros, você encontra uma harmonia perfeita. Gênesis não contradiz Apocalipse, Gênesis é o primeiro livro, Apocalipse é o último livro. E assim, sucessivamente, nenhum livro contradiz o outro livro. Repito, existem pontos difíceis na Bíblia de compreender. Por causa de quê? Da nossa mente finita, tentando compreender uma mente infinita que é a de Deus. Então, a Bíblia é um escrito extraordinário. Então, eu lhe convido para você ler a Bíblia, analisar a Bíblia e verificar a sua historicidade. E verificar e analisar o que eu estou falando, se é verdade ou não é verdade. E aqui nós ficamos rogando a Deus bênção sobre sua vida e lhe agradecendo por nos assistir nesse momento. E que a nossa oração nesse momento é que as ricas bênçãos de Deus em Cristo venham sobre sua vida, sua família, seus negócios e, se você é um crente em Cristo, sobre seus ministérios, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se você gostou, dê um amém. E eu também lhe convido para se inscrever no nosso canal. Estamos constantemente postando vídeos no YouTube, vídeos maiores e também vídeos shorts, né, que são aqueles vídeos de 1 minuto.